Quinta-feira, 28 de maio de 2020. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos populares e pela democracia estão aqui no seu jornal. Pandemia fecha mais de 1 milhão de vagas de trabalho e situação pode piorar com falta de ações do governo contra o vírus. Brasil é o triste recordista mundial de profissionais de enfermagem mortos pela Covid-19. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella tenta mudar o sistema de contagem do número de mortos pela Covid-19 para tentar retomar as atividades econômicas na cidade. O ministro Edson Fachin enviou ao plenário do Supremo Tribunal Federal o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender investigações do inquérito das fake news. Aras pediu a suspensão após a Polícia Federal realizar buscas e apreensões contra aliados de Bolsonaro suspeitos de disseminar notícias falsas. A ação do Procurador-Geral da República foi duramente criticada. A reportagem é de Camila Piacese. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, concordava com a investigação. Mas ontem, após a Polícia Federal cumprir 29 mandados de busca e apreensão contra aliados de Bolsonaro, tentou suspender o inquérito que apurava a disseminação de notícias falsas. Ele disse que o inquérito estava bem e ele era contra o juiz de garantias. Então agora, nesse momento, Aras toma uma atitude que faz com que se pense que ele está tomando uma posição governista, ou quase isso, que tira um pouco dessa postura que ele deve ser um procurador-geral da República e não de governo. Quais foram os acordos que envolveram a nomeação do Augusto Aras, eu desconheço. Mas ele não pode, né, como o PGR, querer transformar o Ministério Público Federal numa espécie de trincheira de defesa do banditismo e da corrupção que estão instalados pelo governo Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública também recorreu ao STF. Pressionado por Bolsonaro, André Mendonça apresentou um pedido de habeas corpus para suspender o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre ameaças à corte. Bom, o ministro da Justiça impetrando o habeas corpus, eu não me lembro se em algum lugar da República isso já tinha acontecido, desde que a República existe, e também não sei se em algum país do mundo isso acontece, né? Com tantos advogados, o ministro da Justiça se comportando como um defensor de pessoas envolvidas em graves acusações, e, em vez de dar o exemplo e incentivar para que o ministro da Educação, por exemplo, vá até prestar as declarações. Embora o ministro da Justiça, a meu juízo, possa impetrar um habeas corpus, não há constrangimento ilegal nenhum. Ele falou o que falou, chamou os ministros de vagabundo, disse que eles precisavam ser presos, então ele vai responder pelo que ele falou. Para os deputados da oposição, é preciso investigar e dar um basta nos ataques contra a democracia. A única solução para isso é o impeachment. Bem porque ele fica ultra nervoso sabendo que os filhos dele estão também sendo investigados. O impeachment é uma necessidade do povo brasileiro. As pesquisas demonstram que o povo já é em 60% favorável ao impeachment. E mais recentemente, quer dizer, essas ameaças que Bolsonaro faz aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a interferência explícita que ele está praticando na Polícia Federal, a expressa coação que ele está exercendo contra a Procuradoria-Geral da República, isso tudo caracteriza uma situação insustentável. A transposição de uma linha sem retorno. A Comissão Arnes de Direitos Humanos divulgou nota em apoio ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário pela aplicação da lei. Na nota, a Comissão Arnes afirma que está extremamente preocupada com as manifestações feitas por agentes públicos que atingem o STF e seus ministros, e que a tentativa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de suspender investigações do inquérito das fake news
Trata-se de uma inusitada e inadequada contestação a uma decisão da Corte, que foi proferida rigorosamente de acordo com o ordenamento judiciário vigente. A nota diz ainda que parece evidente que haverá uma ação planejada para a instauração de um confronto institucional. Por fim, a Comissão Arnes declara apoio e solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário em geral pela aplicação da lei, por eliminar conflitos de interesses com o fim de manter a ordem e a paz sociais de acordo com a Constituição e as leis pátrias. Jair Bolsonaro está fazendo de tudo para aprovar o Futurice. No ano passado, tentou via medida provisória e fracassou. Agora, Bolsonaro aproveitou a pandemia para encaminhar à Câmara dos Deputados o projeto de lei que institui o programa. O encaminhamento do projeto foi publicado no Diário Oficial de ontem, mas o governo Bolsonaro não detalha o texto da proposta. Apresentado em julho do ano passado pelo Ministério da Educação, o Futurice pretende atrair recursos financeiros para as universidades públicas e institutos federais. E também estimula as instituições a captar dinheiro próprio para auxiliar na sua manutenção, como a cobrança de mensalidade em cursos de graduação, mestrado e doutorado. No Twitter, a União Nacional dos Estudantes afirmou que o Futurice é a porta de entrada para a privatização da universidade pública e a total perda de autonomia do conhecimento que as instituições de ensino produzem. Já a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas disse que o envio do projeto ao Congresso é absurdo e ocorreu no silêncio. O Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade a federalização das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O STJ resolveu que o caso continua sob responsabilidade dos órgãos e autoridades do Rio de Janeiro. Por 6 votos a 0, o Superior Tribunal de Justiça decidiu não transferir o caso Marielle para a esfera federal. Os ministros seguiram o parecer da relatora, ministra Laurita Vaz, que considerou não ter havido inércia ou inação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio que justificasse o deslocamento de competência. Nas redes sociais, familiares de Marielle e Anderson comemoraram a decisão. O deputado Marcelo Freixo, amigo da vereadora, explicou a importância do resultado. Foi uma vitória da família, uma vitória de todos que querem justiça, uma vitória de quem não aceita a impunidade. Se isso fosse para as mãos de uma Polícia Federal que nesse momento é vítima, a Polícia Federal é vítima das ações de um governo fascista, como o governo de Bolsonaro, comprometeria essa investigação. Então a gente fez de tudo para que não federalizasse. Hoje, os advogados do Rony Lessa e do Elcio Queiroz foram para o julgamento do STJ defender a federalização, defender que mudasse, que tirasse do Rio de Janeiro, tendo a mesma opinião que Bolsonaro. Em seu pronunciamento, Freixo agradeceu a mobilização de cerca de 150 mil pessoas que assinaram o manifesto contra a federalização e aos advogados que atuaram na ação. Esse caso não está parado. A gente vai cobrar da Polícia Civil do Rio de Janeiro que chegue no mandante. Quem mandou matar a Marielle? Tem mandante, tem covarde da política do Rio de Janeiro que mandou matar a Marielle. Marielle foi morta por uma razão política e a gente tem que saber quem mandou matar. Quem é que faz política podendo matar alguém no Rio de Janeiro em pleno século XXI? É isso que está em jogo. Por isso que o caso da Marielle é tão importante. É por isso que o caso da Marielle incomoda tanto aos fascistas. A Marielle é um calo na cabeça dos fascistas. A Marielle incomoda. A Marielle, mesmo depois de morta, não permite que esses fascistas durmam em paz. É por isso que Bolsonaro vive mexendo com a memória da Marielle, desrespeitando a memória da Marielle, atacando a família da Marielle. Porque ele sabe que ele é pequeno perto dela. Para colaborar na luta contra as consequências da pandemia, a Unisol São Paulo, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, distribuiu hoje em São Bernardo do Campo mais de 500 cestas básicas para 14 cooperativas do ABC paulista. Para fortalecer a economia da região, os alimentos foram comprados no comércio local e os kits de higiene da Cooper Seleta, que transforma o óleo de cozinha usado em sabão. A distribuição das cestas básicas em São Bernardo hoje respeitou as orientações de distanciamento social, sem aglomerações nem abraços, e uma das exigências para o beneficiado receber os produtos era estar com equipamento de proteção. No momento de pandemia que o país está vivendo, sabemos que as contas vão continuar chegando, mas nós vamos ter mais
privilegiada neste momento. Então, eu quero agradecer de coração por essa confiança de estarmos hoje aqui e podemos trazer um pouco para os nossos empreendimentos, para essas pessoas que estão aí necessitando neste momento. Com o avanço da pandemia do coronavírus no Brasil, as periferias das grandes cidades têm alcançado os maiores índices de mortalidade pelo vírus no país. Com a maioria da população habitando moradias precárias e dependendo da renda de trabalho informal, redes de solidariedade têm sido a solução para muitos que vivem nessas regiões. Veja na reportagem de Vanessa Nicolai, do Brasil de Fato. Localizado na zona norte de São Paulo, o distrito da Brasilândia ocupa o primeiro lugar na lista de mortes pela Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico do município. É lá também que Ana Sueli atua como ativista social desde a adolescência. Integrante de um coletivo que atua no combate à violência contra a mulher, ela conta que com a explosão da pandemia na região, o grupo teve que ampliar o foco de trabalho. A questão da fome, ela escancarou, né, de um jeito muito cruel, porque é como se a fome tivesse escondida dentro de 4 paredes e de repente ela veio à tona de uma forma muito grande. Outro grupo que adaptou o atendimento foi a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Primeiramente, a gente não quer morrer de fome e nem de Covid, né, meu? Então, a preocupação maior tá sendo essa mesmo, mais emergencial mesmo, né? Tem muita gente que perdeu o emprego, né? Que está sem trabalhar, né, meu? Como eu, por exemplo, né? Então, a gente tem feito diversos tipos de ações, né? Desde a arrecadação de alimentos, kits de higiene, né? Cobertores, roupas, né? Segundo o Data Favela, estima-se que 72% dos moradores de assentamentos precários não têm dinheiro guardado para enfrentar a crise pelo período de 1 semana. Outro fator agravante é o problema histórico de moradias nas periferias. Ficar em casa, a gente tem feito essa discussão, a gente faz essa orientação, mas há uma limitação para quem mora em condições subhumanas. Casas que não têm ventilação, que são 2 cômodos para 10 pessoas, né? Vielas que são extremamente apertadas, lugares que estão no morros, né? Em ocupações e assim por diante. Para Morgana Krieger, especialista em administração pública, a pandemia vem explicitar um histórico de ação e investimento governamental insuficientes nas áreas periféricas. Por mais que a solidariedade ela seja um mecanismo totalmente necessário agora, e principalmente a solidariedade passando estruturas de classe, então a gente precisa cada vez mais cobrar por políticas públicas nesse sentido, né? Garantir que o poder público vai ter meios de investir, de garantir que essa população tenha acesso à saúde, à educação, a bens culturais, né? Porque eu acho que são questões muito problemáticas, né? Por exemplo, como é que vai ficar essa população pós-pandemia? A solidariedade afetiva também tem sido fundamental. Para a semana que vem, as cestas que a gente vai entregar, a gente vai estar entregando, então, com folhetos nossos, né, do coletivo de mulheres, né, com algumas mensagens dizendo que elas não estão sozinhas em situações como essas, quem que elas devem procurar, né? E aí já tem um pessoal no nosso grupo que está arrecadando livros, né? Porque para mandar livros também nas cestas da família que tinha crianças pequenas para mandar alguma coisa. Então a gente vai tentar criar também dentro de levar o alimento para o corpo, a gente também tem que achar alguma forma de levar o alimento para a alma. Então acho que isso que nos mantém vivas, né? Todos os dias nessa luta para a gente poder transformar um pouco o lugar que a gente mora, né? O seu jornal faz um intervalo curtinho e volta no minuto. Até já! Nos próximos dias, o Bom para Todos traz informações e análises sobre o avanço da pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. Todos os dias, às 3 horas da tarde, ao vivo, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Eu te espero. Esse coronavírus mudou toda a nossa vida. Eu não tô mais indo pra escola, papai tá trabalhando no computador. Nem na casa da vovó a gente tá indo mais.
Só minha mãe que tá saindo para trabalhar todo dia. Ela trabalha na Caixa. Diz que tem um montão de gente que depende dela. Ela diz que consegue ajudar tanta gente porque a Caixa é um banco público. Eu não sei direito o que é isso, mas deve ser muito bom. Quer saber? Eu tenho muito orgulho dela. Obrigado, pessoal da Caixa. Vocês ajudam o Brasil a seguir em frente. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Agora, quem apoiar a TVT vai ganhar desconto em qualquer livro da Editora Boitempo. Faça uma doação de R$ 30 e ganhe desconto de 30% no site da Editora Boitempo. Promoção por tempo limitado. Acesse catarse.me/TVT e apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. O Brasil bateu recorde mundial de mortes e infecções por Covid-19 entre profissionais da saúde. Segundo especialistas, chegamos a este número por descaso do governo, falta de equipamentos de proteção contra o coronavírus e desqualificação profissional de médicos e enfermeiros convocados para combater a doença. Veja na reportagem de Jô Miyagi. Faz 2 anos que a enfermeira Luci Silva e o professor Célio Hélio se casaram no papel, mas eles já estavam juntos havia 18 anos. No final de semana, Luci morreu vítima de Covid-19. A gente estava tomando todas as precauções, todas. E aí chegou no momento que ela começou a ficar gripada, estava, tô com gripe, e não sei o quê, até o dia que ela passou mal mesmo, e depois de lá ficou no hospital e não saiu mais. Desde que saiu o resultado do exame, a gente não foi procurado por ninguém, vigilância sanitária, UBS, por ninguém. Eu tô aqui, enterrei ela domingo, tô aqui em Araçatuba, a gente foi atrás, a vigilância sanitária que falou, é só se tiver com suspeita grave já para fazer teste. Eu tive que pedir um dinheiro emprestado aí para fazer para pagar um teste aqui na cidade, pelo menos para, assim, que a gente sabe que a gente pegou, é quase certeza. Mas, e a dúvida? Você tá, você não tá? Você vai estar transmitindo ainda, você não tá? Sabe, essa é a preocupação. O Brasil é o triste recordista mundial de profissionais de enfermagem mortos pelo novo coronavírus. 52% dos casos ocorreram aqui. E de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, quase 17.500 enfermeiros, técnicos e auxiliares se infectaram e 161 morreram. Explica Eduardo Fernando de Souza, do Comitê de Gestão de Crise Covid-19 da entidade. Nós temos aí alguns fatores que, diante de estudos epidemiológicos feitos, que uma é a qualidade do EPI, a má qualidade do EPI, outra é a falta do EPI adequado, e o outro fato muito preocupante é que os profissionais que possuem acima de 60 anos e têm comorbidades e fazem parte do grupo de risco, ou seja, eles já têm algumas doenças pré-existentes, eles continuam na linha de frente fazendo o combate frente ao Covid-19. A grande quantidade de contaminados acontece por falta de treinamento, que não foi dado pelas empresas privadas e o poder público, denuncia Solange Caetano, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Muitas instituições colocaram os trabalhadores na linha de frente, mas não treinaram eles nem para colocar a roupa e tirar, né, fazer a paramentação e a desparamentação, e também não treinaram esses profissionais quanto aos cuidados em relação ao Covid-19 especificamente. Entre os médicos, a quantidade de mortes também é preocupante. São mais de 110 casos. Os problemas apontados são iguais aos dos enfermeiros: falta de equipamentos de proteção e instalações inadequadas. Mas Juliana Salles, do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, ainda aponta que empresas e governo não dão capacitação, principalmente aos recém-formados. Hospitais de campanha e geridos pelas organizações sociais, eles muitas vezes contratam mão de obra desqualificada, mão de obra recém-formada e mão de obra que não tem um adequado preparo, e eles não fazem esse preparo dessa mão de obra, né? Os médicos que são contratados nesses hospitais de campanha para atender
geridos por OESs para atender a população são médicos recém-formados, né? Médicos que não têm treinamento em atendimento de porta, não têm treinamento e expertise no atendimento de urgência e emergência. O governo do estado de São Paulo permitiu a flexibilização da quarentena no município de São Paulo a partir de junho. A prefeitura, no entanto, afirmou que não haverá flexibilização no dia 1 e nem deu datas. Os profissionais de saúde acham que esse realmente não é o momento adequado porque os índices não mostraram queda nas contaminações e mortes. Agora, o que a gente necessitaria é justamente o incentivo, mas o incentivo de uma forma completa, com condições sanitárias e condições de renda para as pessoas fazerem isolamento. A gente tem um governo genocida, né? Que acho que está apostando nisso aí, entendeu? Se tivesse feito lockdown desde o começo, se tivesse proibido mesmo, feito tudo, talvez ela estivesse aqui com a gente hoje, né? No início desta semana, o prefeito Marcelo Crivella retirou do ar o painel da prefeitura com os dados do avanço da Covid-19 na cidade e mudou o sistema de contagem das mortes de forma a diminuir consideravelmente o registro de óbitos pela doença. A medida foi tomada depois de reuniões do prefeito com Jair Bolsonaro e com empresários que pressionam pela retomada de atividades econômicas na cidade. A reportagem é de Viviane Nascimento. O aviso no painel da prefeitura surpreendeu no primeiro momento e causou revolta a seguir. Com a alteração de critério, as mortes deixaram de ser calculadas pelo sistema de saúde e passaram a ser contabilizadas pelos cemitérios, o que causou uma falsa redução de 1.177 óbitos registrados na cidade. Quando a prefeitura modifica o critério e passa a utilizar a coordenadoria de cemitérios e não a vigilância em saúde para contabilizar os óbitos, isso é um problema. Infelizmente, muitas pessoas que morrem são sepultadas antes do resultado do exame sair. E com isso fica parecendo que nós temos menos óbitos do que a realidade mostra. Isso não pode continuar acontecendo. O que a prefeitura precisa fazer é aumentar o número de testes e diminuir o tempo entre a realização dos testes e o resultado dos exames. É isso que precisa ser feito. O Instituto Pereira Passos, desde o dia 19 de março, tem um relatório diário em que ele, dentre as muitas informações, os muitos dados, um dos dados é o número de mortes diárias, os óbitos. De uns 12 dias para cá, ele retirou esse dado. Fizemos, então, um encaminhamento na Câmara Municipal e foi aprovado. Nenhum vereador se contrapôs a ele de que o IPP deve retornar esses dados no seu relatório para que a gente possa acompanhar a evolução da pandemia e nos cuidar. Diante da pressão e de uma liminar obtida na Justiça pela Defensoria e Ministério Público Estadual, a Prefeitura teve que voltar a divulgar os dados de óbitos. A secretária de Saúde tentou amenizar a questão em vídeo divulgado nos canais da Prefeitura. Os dados são públicos. O que a gente está tentando fazer aqui é mudar aquelas caixinhas do início para que a população geral consiga olhar e entender melhor de que números a gente está falando. Outro ponto que chama a atenção é a mudança de postura de Crivella com relação ao isolamento social. Ele, que vinha mantendo um discurso cauteloso, iniciou a semana liberando o funcionamento de igrejas, falando em reabertura de escolas e retomada da vida normal na cidade. Isso aconteceu depois de uma reunião do prefeito com o presidente Jair Bolsonaro e com empresários. A partir de então, parece que o argumento do impacto econômico tem ganhado mais espaço do que o da preservação de vidas. Nossa secretária de Fazenda falou do grande impacto que nós temos tido na arrecadação. Eu pergunto aos senhores, como é que nós vamos poder tratar dos nossos pacientes com a falta absoluta de recursos? Isso precisa ser considerado. Uma vez não dando enfrentamento correto, com um diagnóstico, para precisar qual é a intensidade da doença na cidade, aonde circula o vírus, qual é a região que tem a maior letalidade, dificilmente as autoridades de saúde conseguirão dar uma atenção muito melhor às pessoas que sejam vitimadas da Covid-19. Também é importante destacar que os trabalhadores estão morrendo e nada é feito para isso. E a medida de reabrir, de qualquer maneira, o comércio e a atividade econômica do Rio de Janeiro é uma irresponsabilidade do prefeito Marcelo Crivella.
O mais importante não é aquilo que está, de certa forma, colocado pela governança no país, em que temos que acabar com o isolamento, retornar às atividades como se nada tivesse acontecido. As autoridades sanitárias têm dito que os tempos ainda são de muita preocupação. E é por isso que a gente está aqui dizendo a você, o prefeito se equivoca e esse equívoco nós temos que combater na Câmara Municipal, na sociedade carioca. 197 quilombolas foram contaminados pelo coronavírus e 46 morreram, revela levantamento inédito divulgado pela plataforma Observatório da Covid-19 nos Quilombos, lançada hoje. Os dados foram levantados pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, e o Instituto Socioambiental, e mostram que desde a primeira morte, em 11 de abril, morreu um quilombola por dia. As entidades farão o acompanhamento diário dos casos de pessoas monitoradas, contaminadas e mortas por coronavírus nos territórios quilombolas. De acordo com o levantamento, o Pará é o estado que tem mais óbitos registrados entre os quilombolas, com 15 casos. Em seguida, vem Amapá, Pernambuco e Rio de Janeiro. De acordo com a CONAC, há 16 milhões de quilombolas em todo o Brasil. Confira agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em São Paulo e em outras cidades. Predomínio de sol nesta sexta-feira em São Paulo, com máximas de 24 graus e mínima de 11, sem chuvas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta moderado. No Rio de Janeiro, variação de nuvens pela manhã, com aberturas de sol ao longo do dia. Não chove. Máximas de 24 e mínima de 18 graus. Já em Salvador, a sexta-feira será de chuva em boa parte do dia. Máxima de 28 e mínima de 22 graus. Sexta-feira de sol e poucas nuvens em Brasília, sem previsão de pancadas de chuva. Máxima de 25 e mínima de 12 graus. Pelo terceiro dia consecutivo, protestos pelo assassinato de um homem negro por policiais brancos se espalham pelos Estados Unidos. O crime aconteceu em Minneapolis. Um policial asfixiou com o joelho até a morte George Floyd, de 46 anos. Os manifestantes que ocupam as ruas pedem justiça e a prisão dos policiais, cuja única punição até agora foi a demissão. Os atos, inicialmente pacíficos, reuniram milhares de manifestantes e acabaram em confrontos com a polícia, que disparou balas de borracha e gás lacrimogêneo. Em resposta, foram lançadas contra os policiais garrafas e outros objetos. Na confusão, lojas foram saqueadas e incendiadas. Americano responsável pelos centros de saúde mais respeitados dos Estados Unidos afirma que quem descobrir primeiro uma vacina para combater a Covid-19 tem a obrigação moral de compartilhar o conhecimento com as outras nações. O chefe dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, Francis Collins, tem uma postura diferente do presidente Donald Trump. Para ele, se o país for o primeiro a desenvolver uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, deve dividir rapidamente com o mundo. Esta é uma pandemia global. Há pessoas em risco em todos os lugares. Assim que se provar que uma vacina é segura e eficaz, temos que pensar em como estendê-la, expandi-la, administrá-la, distribuí-la e garantir que as pessoas que mais precisam tenham acesso. A administração Trump sugeriu que, apesar de compartilhar conhecimentos científicos, vai priorizar produção de doses para a população americana desde o início. Um posicionamento que vai ao encontro do slogan do presidente norte-americano: América em primeiro lugar. Há momentos em que os Estados Unidos parecem ser assim, mas espero que, pelo menos no que diz respeito ao esforço científico, aos médicos e cientistas que trabalham nas vacinas, espero que entendam que acreditamos que todos no planeta têm valor, que todos tenham a oportunidade de ter acesso a algo que possa salvar vidas neste momento de pandemia de Covid-19. Faremos o possível para trabalhar com outras agências e outros países para tentar fazer isso acontecer.
A França e a China afirmam que uma vacina deve ser o que chamam de bem público global. Na entrevista, Collins expressou sua preocupação especial com a América Latina e a África. Certamente, se tivermos uma vacina que funcione, eu gostaria de garantir que ela esteja disponível o mais rápido possível na África, na América Latina e no Brasil. Temos uma grande responsabilidade. Como a nação mais rica do mundo, não devemos cuidar somente de nós mesmos. Isso teria um resultado terrível. Collins é chefe dos institutos que abrigam os principais centros de pesquisa do mundo. Com um orçamento de 42 bilhões de dólares, eles fizeram uma parceria com empresas privadas para encontrar uma vacina contra um novo vírus. O seu jornal faz uma rápida parada e volta em um instante. Até já! Faz mais de 35 anos que fiz essas imagens. Hoje elas me parecem ainda bem vivas e fortes. Não apenas na minha memória, mas nas ruas em que ando, nas fábricas em que visito, nas cidades em que passeio. O Entrevistas desta quinta-feira recebe o sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Vamos conversar com ele sobre os movimentos da sociedade brasileira diante das novidades mais recentes em torno do governo federal. É hoje, 10 horas da noite, aqui na TVT. Com o impacto da pandemia, o desemprego no Brasil chegou a 12 milhões e 800 mil pessoas no trimestre fechado até abril. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgada hoje pelo IBGE, e mostram que o país pode se tornar o novo epicentro do desemprego. A reportagem é de Daiane Ponte. 1.100.000 empregos formais foram fechados no Brasil só entre março e abril deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. É o pior resultado para o período da série histórica, que teve início em 1992. Os dados que saíram ontem do CAGED já indicam o quanto o mercado formal está sendo atingido, né? E o quanto as medidas que, de fato, que o governo afirmava que eram medidas para preservação de emprego não têm conseguido efetivar os seus objetivos. Nós estamos perdendo, não só do ponto de vista do trabalho formal, como nós estamos tendo um conjunto enorme de pessoas saindo do mercado de trabalho, inclusive, porque não encontram emprego. Então, a taxa de desemprego está crescendo. Aparentemente, inclusive, às vezes o número não é tão grande quanto você imaginava, mas ele amplia-se a cada momento, até porque quando você olha para esse indicador, ele esconde um conjunto de outros desempregados, de outras pessoas que estão sem renda. Ainda segundo o CAGED, apenas em abril, no meio da pandemia, foram fechadas 860 mil vagas de trabalho. Apesar do governo Bolsonaro editar medidas provisórias com a justificativa de garantir empregos, desde janeiro, o país registra mais demissões do que admissões. Essa medida 936, ela ajudou principalmente trabalhadores e trabalhadoras que estão em mega empresas. Então, e ainda assim ajudou não ter uma demissão de imediato, né? Mas teve redução do salário, pode ser que daqui a 6 meses a gente tenha mais uma nova onda de demissões, de desemprego. Desde o começo, a posição do movimento sindical foi a posição de defesa do emprego, foi a posição de que nós tínhamos que garantir estabilidade para o conjunto dos trabalhadores formais e garantir renda para os trabalhadores informais. Essa é a lógica, é por aí que o governo deveria traçar.
e que toda ajuda, inclusive, que o governo eventualmente colocasse para as empresas, deveria ter como contrapartida a manutenção dos postos de trabalho. Quando você deixa ao sabor do mercado, o que a gente vê é exatamente o que a gente está vendo. De um lado, as instituições acessam ou não acessam, ou têm dificuldade para acessar os programas governamentais, mas no final acaba sendo o mesmo, que é a demissão do conjunto dos trabalhadores. Com a queda do emprego formal e pandemia, a desigualdade no mundo aumentará. Um relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe e da Organização Internacional do Trabalho aponta mais de 37 milhões de desocupados, quase 12 milhões de novos desempregados e mais de 50% da população na informalidade ainda neste ano. O levantamento também aponta o crescimento da pobreza na América Latina de 34,7%, o que representa mais de 214 milhões de pessoas. Um dos fatores que contribui para esse cenário é o aumento da informalidade. As primeiras a estarem desempregadas que esses dados pegam são os trabalhos mais precários, os trabalhos de menor salários. Isso dá para ver pela pesquisa, são os trabalhos com menor renda e menor salários. E sim, essas pessoas estão localizadas na periferia. Então hoje a gente tem uma situação bastante difícil nas periferias, porque as pessoas já vinham passando por bastante desmonte das políticas públicas e das políticas de geração de emprego e renda, e agora estão ainda mais, tem um contingente maior de desempregados e muita gente mesmo empurrada para a informalidade. A gente precisa reforçar o Estado, reforçar as políticas públicas, reforçar as políticas de geração de emprego e renda, reforçar as políticas de desenvolvimento local, para que a gente possa sair dessa crise e não entrar numa próxima. Como será o mundo, a economia e o trabalho pós-pandemia? O professor Ladislau Dobor analisa o cenário atual e projeta as mudanças que, segundo ele, irão atingir todos os níveis da sociedade. Acabamos de lançar, pela editora do Sesc de São Paulo, um livro interessante, que não é grande, não é para economista geral, mas que está pensando que transformações vêm depois do coronavírus, que mundo está emergindo. O ponto de partida é que não é só o coronavírus que estamos enfrentando. Estamos enfrentando um desastre ambiental planetário, estamos enfrentando uma desigualdade que chegou a níveis absolutamente absurdos, com 1% tendo mais do que os 99 seguintes, né? E gente que não produz, simplesmente faz aplicações financeiras, né? E nós estamos vendo transformações no nível do emprego, né? Cada vez menos o emprego formal privado, né? No Brasil são apenas 33 milhões para 210 milhões de habitantes, né? O emprego formal privado, carteira assinada, essas coisas. Estamos cada vez mais indo para o trabalho temporário, contrato por tarefas, uberização, terceirização e diversos sistemas paralelos. O trabalho está se transformando. A forma de exploração das pessoas está se transformando, né? Antes, através do salário base, se explorava essencialmente o pessoal que é empregado numa empresa, certo? Hoje se atinge todo mundo, porque qualquer família se endivida, por exemplo, na compra no crediário, na compra do cartão, ou num crédito que recebe do banco e coisa do gênero. Ou seja, a forma de exploração das pessoas se ampliou muito. Isso explica, inclusive, essa desigualdade crescente, né? Nós temos um caos financeiro generalizado no planeta, porque as empresas estão utilizando cada vez mais paraísos fiscais e estão fazendo especulação financeira, rende mais do que produzir, e isso está paralisando as economias. Não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Então, na realidade, esse livro ele parte das transformações em curso, porque não é só o coronavírus se converge com a crise ambiental, com a crise da desigualdade, né? Uma crise social e política, e o caos financeiro, né? Essas quatro áreas geram um sistema absolutamente insustentável, e então a gente busca quais são as transformações que estão se fazendo, que não é mais uma indústria 4.0, é muito mais do que isso, né? O conhecimento está se tornando o principal fator de produção, isso muda as coisas. O dinheiro não é mais material, é essencialmente imaterial e é emitido pelos bancos e não impresso pelos governos, né? Então, a ideia é a seguinte, não é só olhar, tipo, a indústria 4.0, o capitalismo está se transformando. É pensar que outra coisa está se formando.
Na realidade, a hipótese é de trabalhar com outro modo de produção. O mundo realmente está mudando e temos que pensar nesses novos rumos. O livro O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais, do professor Ladislau Dobor, pode ser acessado de graça em dobor.org. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi alvo de críticas do cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, após associar a operação da Polícia Federal realizada ontem ao nazismo. A PF cumpriu 29 mandados de busca e apreensão relacionadas ao inquérito das fake news. Weintraub publicou em rede social, referindo-se à operação, abre aspas, hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional e será lembrado como a Noite dos Cristais brasileira, fecha aspas. A Noite dos Cristais ocorreu em 9 de novembro de 1938, marcando o início da investida da Alemanha nazista contra o povo judeu. Na ocasião, 256 sinagogas foram queimadas, 7.000 estabelecimentos comerciais foram destruídos e quase 100 judeus foram assassinados pelos homens de Hitler. Hoje, o cônsul-geral de Israel em São Paulo reagiu e também por rede social declarou: o Holocausto, a maior tragédia da história moderna, onde 6 milhões de judeus, homens, mulheres, idosos e crianças, foram sistematicamente assassinados pela barbárie nazista. É sem precedentes. Esse episódio jamais poderá ser comparado com qualquer realidade política no mundo. O diplomata republicou ainda mensagens da Confederação Israelita do Brasil que diz: pela amizade forte de 72 anos entre nossos países, pedimos que o Holocausto fique à margem da política e ideologias. Hoje, 50 países e entidades internacionais se reuniram para definir estratégias para a recuperação sustentável do planeta após a pandemia. Mas o Brasil, que foi convidado, ficou de fora. O evento foi comandado pela Organização das Nações Unidas e foi liderado pelos primeiros ministros do Canadá, Justin Trudeau, e da Jamaica, Andrew Holness. Para participar, os países teriam de ser representados pelo chefe de Estado ou de governo. Argentina, Haiti, Costa Rica e Colômbia, além da União Europeia, França, Alemanha, Japão e Reino Unido fazem parte da lista, assim como o Banco Mundial e FMI. 6 grupos de trabalho iniciarão agora negociações para lidar com diferentes assuntos relacionados à pós-pandemia. Em julho, serão apresentadas propostas sobre o financiamento de países em desenvolvimento, suspensão de dívidas, clima e a reconstrução do mundo sob novas bases. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, chamou a reunião de, abre aspas, o maior evento entre chefes de Estado e de governo desde o começo da pandemia, fecha aspas. Preocupado com a oposição do presidente Jair Bolsonaro ao isolamento, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado alerta para o risco de um genocídio dos indígenas diante do novo coronavírus. Atento ao destino da população indígena na Amazônia durante a pandemia, o fotógrafo Sebastião Salgado promove uma campanha internacional para reivindicar a proteção desses povos tradicionais. A iniciativa lançada pelo brasileiro foi seguida por celebridades como Brad Pitt, Paul McCartney e Madonna. Avec l'arrivée du coronavirus, Com a emergência do coronavírus e a invasão dos territórios indígenas por garimpeiros, pessoas que exploram madeira, seitas religiosas, fazendeiros que começam a roubar terras indígenas, temos uma entrada massiva nesses territórios. E se não retirarmos essas pessoas, temos um grande risco de transmitir o coronavírus aos índios e eles não têm anticorpos. E agora corremos o risco de uma enorme catástrofe. Chamo isso de genocídio. Será realmente um genocídio. Por quê? O que é um genocídio? É a eliminação de um grupo étnico ou vários grupos étnicos e a eliminação de sua cultura. Então eu acho que é para onde o governo brasileiro, o governo de Bolsonaro, está indo. Salgado, que mora na França, ainda criticou o presidente Jair Bolsonaro por se opor à quarentena para conter o avanço da Covid-19 no Brasil. Tandis qu'au Brésil, non. Au Brésil, c'est un éclatement de prise de position.
Aqui na França, todos trabalham juntos, enquanto no Brasil, não. Não há coesão. Temos a maioria dos governadores estaduais pedindo um bloqueio, como fizemos aqui, os prefeitos de grandes cidades. Mas os governos estaduais são vinculados a Bolsonaro e o próprio presidente com o governo federal são contra o confinamento. Não temos uma ordem, uma organização no Brasil. Isso está levando a um verdadeiro desastre no país. Não sabemos o que vai acontecer, porque não somos um país rico, não temos a infraestrutura médica que existe na França. Porque você vê, on n'est pas un pays riche, on n'a pas l'infrastructure médicale qu'on a en France. Sebastião Salgado retrata há mais de 4 décadas os povos mais humildes e as paisagens onde vivem. Durante a quarentena, ele está editando fotografias e preparando um grande trabalho sobre a Amazônia para 2021. Hoje, 28 de maio de 2020, você acompanhou aqui no seu jornal. Pandemia fecha mais de 1 milhão de vagas de trabalho e situação pode piorar com falta de ações do governo contra o vírus. Brasil é o triste recordista mundial de profissionais de enfermagem mortos pela Covid-19. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella tenta mudar o sistema de contagem do número de mortos pela Covid-19 para tentar retomar as atividades econômicas na cidade. A edição do seu jornal está quase terminando. Mas antes, eu quero deixar uma provocação para refletirmos. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Esse país necessita saber quem está por trás das fake news, quem trama contra o Brasil e contra os brasileiros. Amanhã, de verdade, a luta por direitos humanos e democracia continua.